Bom, a semana passada eu mostrei o ajuste da folga axial do virabrequim através dessas três arruelas que são espaçadores. O próximo ajuste que a gente vai fazer agora, que na verdade eu espero que não seja um ajuste, porque isso daqui é possível a gente fazer em casa, mas por exemplo, se eu montar esse conjunto e eu perceber que está prendendo, eu vou precisar recorrer à retífica, porque lá eles têm o ferramental para resolver o problema, seja ele qual for, e também a experiência. Tá? Mas isso daqui é um procedimento do qual você não pode escapar se você estiver montando o motor em casa. Primeira coisa, o bloco Motorrave ele vem sem esses dois prisioneiros M10 que ficam na parte inferior do bloco. Então a gente tem aqui na lojinha do Quintal do Tonela, a gente tem não só esses prisioneiros, mas qualquer outro acessório que você precisar pro bloco da Motorrave. Tá bom? Aqui eu já montei dois, um tá na outra metade. Próximo item que a gente vai montar também tá na lojinha do Quintal do Tonela. Esses 4 pininhos aqui que seguram a bronzina na posição. Aqui você tem que tomar muito cuidado, e esse é o tipo de ajuste que a retífica faria tranquilamente e faria muito provavelmente exatamente como eu vou mostrar. Vai um pininho aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Qual que é o desafio? A gente precisa medir a altura que ele vai ficar para fora para saber se as costas da bronzina, se ela não vai chegar a bater no fundo ali, porque se ela encostar no fundo, conforme você torquear a carcaça, ela vai começar a apertar, vai começar a levantar a bronzina, vai ovalizar e o teu virabrequim vai ficar preso. Então, muitas vezes, é um erro que muita gente comete quando está fazendo uma montagem dessa, é não se atentar à altura desse pininho, o quanto ele ficou para fora. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui, eu vou colocar os 3, na verdade, vou precisar de um martelinho para dar uma batida nele devagarinho. Bom, então eu vou medir a profundidade aqui, 3,03. Eu preciso ter menos do que isso na altura do pininho, para não correr nenhum risco. Eu comecei a medir por esse porque a Bianca pediu, 2,35. O segundo aqui, 2,45, 47. Tá? Terceiro, é uma posição um pouco ingrata para a gente colocar o paquímetro, 2,40 e aqui 2,30, ou seja, a gente tem aí uma folga, pelo menos no primeiro mancal, de quase 1 milímetro, tá? O que é mais do que suficiente para a gente poder torquear a carcaça sem medo e não correr risco nenhum. Vamos medir do mancal central agora, quanto é que a gente tem? 3,32, ou seja, contra 2,5 ali, quase 1 milímetro também. Tá excelente, vou medir esse daqui, mas todos devem estar seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Olha lá, 3 milímetros, 2,97 e o último aqui, 3,09. Tá? Por incrível que pareça, um pininho desse, se ele estiver muito alto, é uma das causas, se não a causa mais comum quando a gente está tentando montar o motor, não presta atenção nesse detalhe. Aqui é tudo novo, aqui não tem literalmente o que dá errado, mas se você está com uma carcaça que já foi trabalhada, já foi enchida, normalmente você abre aumenta o diâmetro aqui do alojamento, igual eu comentei a semana passada. Aqui é standard a bronzina, tem bronzina que vai 2,5 milímetros, então imagina a situação desse pininho. O cara que está fazendo usinagem, ele precisa prever isso e afundar um pouco o furo do pininho proporcionalmente ao material que ele tirar aqui. Senão você acaba correndo o risco se não tomar o cuidado de fazer essa medida, de acabar travando o motor na hora que você estiver montando. Tá? Então vai essa daqui. Não vou montar o pinhãozinho de acionamento, eu vou reduzir ao máximo que eu puder as variáveis que podem ocasionar o motor girar pesado ou mesmo travar.
Então agora eu vou segurar aqui e vou descer o virabrequim. Bom, com o máximo de cuidado você desce o conjunto do virabrequim. Bastante cuidado, você precisa girar essa bronzina até o furinho encaixar no pininho que você acabou de montar. Mesma coisa essa daqui, tá? Ela tá encaixada, ó, mas não assentou completamente. A do meio ali ela só tá com o pininho, não tem o que fazer. E o mancal principal, o número 1 aqui, já foi encaixado. Desse lado, a gente tem aqui um furinho. E a bronzina também tem a mesma coisa. Normalmente nos motores não é montado o pininho aqui. De qualquer forma, eu vou montar provisoriamente aqui sem o pininho, tá? Vou encaixá-la certinho. E o nosso conjunto, ele vem com 5 pininhos, caso você queira montar esse daqui também. Coloquei um pouco de óleo aqui. E aí você gira para perceber vamos dizer assim, o peso com o qual o virabrequim tá girando, tá? E esse peso ele está relacionado à medida que ele foi usinado, às bronzinas que foram montadas e também a viscosidade do lubrificante que você usou no momento da montagem, tá? O que é mais importante? É você sentir, é óbvio que ele não vai travar, ele não pode travar, mas o mais importante é você sentir, vamos dizer, uma resistência por igual. Agora eu vou colocar as arruelas e as porcas. Só vou encostar por enquanto as porcas. Coloquei uma manivela aqui, que isso me ajuda bastante no momento de fazer o ajuste. Aqui o torque seria 35 newtons. Eu vou começar com 20 newtons e usando a técnica do Franzoni. Começa pelo meio e vai fazendo uma espiral dessa forma. Já apertei aqui, agora venho para cá. Essa folga axial é normal e é justamente ela que aquelas 3 arruelas vão eliminar e deixar com 0,15 quando a gente montar o volante. Eu estou tentando segurar as bielas para elas não baterem aqui na lateral, tá? Mas com 2 kg de torque tá tudo perfeito. Então agora eu vou aumentar para 3,5. Tudo perfeito, a gente não percebe prendendo em algum ponto a mais do que outro. A resistência, se é que a gente pode chamar assim, ela é constante nos 360 graus. Só tem que segurar as bielas para ela não ficar fora de posição e eventualmente o parafuso da biela travar lá embaixo, igual aconteceu agora há pouco, olha lá. Segurando assim, ele vai tranquilo. Por que eu fiz isso? Porque se eu montasse o virabrequim e o comando, eu tivesse com algum problema na engrenagem do comando e ele travasse, eu ia ter que desmontar tudo e falar, nossa, será que é o vira, será que é o comando? Então aqui a gente tem certeza que o virabrequim tá bom. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir novamente e a gente vai descer o comando. Bom, abrir novamente o bloco. Tudo que eu estou compartilhando nesse vídeo é baseado na minha experiência na montagem dos motores nos últimos anos. Apesar da gente praticamente não ter problemas no momento da montagem, seja com bloco novo, principalmente com bloco novo, mas muitas vezes quando vem da retífica, às vezes pode acontecer alguma coisa e muitas vezes ela está relacionada ao pininho que trava aqui. Então, para tentar te dar uma luz, se você apertou aqui e o teu vira, ele pesou, e ele pesou por igual nos 360 graus, muito provavelmente alguma coisa está fora de medida. Ou o centro aqui do bloco, ou a bronzina, principalmente a parte externa, ou mesmo o virabrequim, que não está com a folga
ideal para bronzina. Pô, Tonela, mas ele acabou de voltar da retífica. Ele acabou de voltar da retífica, mas às vezes a bronzina ela pode ter uma pequena tolerância. Então, por que eu não tenho súbito, por que eu não tenho relógio, comparador aqui, por que eu não vou usar essas ferramentas aqui? De nada adianta eu perder 1 hora medindo tudo, chegar na retífica e falar, olha, o problema está em tal lugar e eventualmente ele está em outro. Então eu prefiro deixar toda essa parte de ajuste, se for o caso, a cargo do cara que vai me garantir o serviço. Tá? A partir do momento que você tem desconfiança do trabalho de uma pessoa, basta você trocar de profissional. Aqui ficou perfeito, está muito bem assentado, e eu montei o vira antes, por quê? Porque também a gente pode ter algum tipo de interferência no comando. Uma outra coisa, isso daqui eu nunca peguei, mas também pode acontecer, porque só o vira, sem a engrenagem do comando. Porque se você virar e ele estiver pegando somente em alguns pontos, você pode ter algum problema. O virabrequim ele pode estar empenado de alguma forma. Você pode ter atrás aqui onde vai montar da bronzina, pode ter ficado uma pequena sujeirinha, alguma coisa assim, que você não se atentou no momento da montagem, a bronzina acabou ficando ovalizada. Então fique muito atento em relação se você perceber o virabrequim prendendo, tanto em um ponto específico quanto nos 360 graus. Por que eu não fiz essa montagem com o comando? Porque ele é outra peça que eventualmente pode criar uma resistência aqui, deixar o motor pesado, e você vai ficar na dúvida entre um e outro. Agora que a gente tem certeza que o vira está perfeito, a gente vai partir para a montagem do comando. Bom, mais uma vez, sempre que a gente vai montar num bloco Motorrave, num bloco modelo de exportação com 2 bypass, a gente precisa fazer o pequeno rebaixo aqui, para que a unha do comando encaixe perfeitamente. É muito preferível você fazer esse rebaixo agora com uma Dremel do que você tentar remover essa unha do comando. Do outro lado do bloco, ele já vem com o alojamento. Então a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente tem do outro lado. Bom, para quem se assustou quando eu passei a Dremel aqui com o virabrequim aqui do lado, eu vou declarar que antes da montagem definitiva a gente vai desmontar tudo, absolutamente tudo, e dar uma boa lavada em todas as peças, tirar todos os tipos de rebarba, não somente as limalhas que se espalharam aqui, mas com o raspador eu vou conseguir remover defeitos, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui ó, a Bianca pode mostrar nessa parte aqui. Aqui a gente tem pequenas rebarbas que não custa nada, no momento da lavagem final, a gente vem com o raspador e remover tudo aquilo que a gente puder, ou uma pequena ali, tá bom? Então eu vou montar as 3 bronzinas aqui do virabrequim. Aqui a gente está com a bronzina interno standard, porque o comando é novo, e externo standard também. Já aconteceu, no momento que o bloco foi para a retífica, esses mancais estarem desalinhados, precisar passar para o 0,25, e aí a gente usa uma bronzina sobre medida externa, mas a interna continua standard. Eu não sei se existe ainda, ou se alguma vez existiu, a bronzina, eu já vi em algum catálogo, em alguma coisa, a bronzina com interno do comando 0,25 ou 0,50, alguma coisa assim. O fato é, se um comando se desgastou aqui e aqui, ele não vai se desgastar só aqui. Todos os cames também vão ter um desgaste, e a gente não monta, no padrão de qualidade aqui da nossa oficina, a gente não monta motor, não retifica motor com comandos usados. Não existe justificativa para que a gente faça isso, nem comando e nem tucho. Sempre que você vai abrir um motor para fazer um serviço dessa extensão, comando novo, tucho novo, todas as bronzinas novas e o serviço de usinagem que for necessário. Olha, essa interferência é clássica em praticamente todos os motores que a gente vai montar. E se você não prestar atenção para isso, fechar o motor todo emocionado e tentar virar, ele vai travar por causa disso aqui, ó. Ela não entra no primeiro mancal do comando, porque essas 2 abas dela estão mais largas do que o necessário, justamente
para que você possa fazer o ajuste. E o ajuste eu vou fazer de uma forma relativamente simples. Você pode fazer com um pedacinho de vidro, uma lixa d'água, alguma coisa assim. Mas o que é importante, deixa eu remover essa daqui. Olha, eu fiz uma marca vermelha aqui. E a mesma marca vermelha, ela está nessa daqui. Por quê? Como ela está mais alta do que o necessário para encaixar no comando, não adianta eu desbastar aqui, mesmo porque essa medida interna, ela está perfeita para encaixar no bloco. Então eu vou fazer de forma grosseira. Se eu desbastar aqui e aqui, aqui e aqui, simplesmente para ela encaixar no comando, o que pode acontecer? Ela pode acabar ficando assim, ó. Tá? Eu estou fazendo de uma forma grosseira, ela pode acabar ficando assim. Um lado mais baixo do que o outro. Ou seja, toda essa aba de apoio dela vai acabar sendo utilizada só de uma das metades. A outra metade vai ser... Não vai dar o apoio necessário. Então o que eu quero fazer aqui? Onde eu marquei de vermelho, eu vou tentar desbastar com a lixa a mesma quantidade de material. Consigo medir com o paquímetro, tá? Para tentar deixar os dois o mais próximo possível, para que eu tenha uma folga em torno de 1/10 aqui. Tá? Uma folga em torno de 1/10 já é suficiente para você rodar tranquilo. 1/10 seria a medida máxima, a medida limite. Eu estou com 27,9. Vamos ver quanto é que a gente tem na bronzina. Então provavelmente eu tenho que tirar em torno de 15 centésimos aí para ter uma folga, vamos dizer, suficiente. Então ela vai ter que cair aí para 27,87, 88, alguma coisa assim. Bom, eu acabei fazendo o desbaste do mesmo lado que a bronzina vai ficar voltada. Isso quem vai determinar é a posição da unha. Se eu tivesse feito o desbaste aqui simplesmente para encaixar, encaixaria. Mas salientando, o problema ia acabar ficando desse jeito. Ela ia apoiar só em uma metade. Então aqui a gente já está com uma folga suficiente para montagem, tá? E seria a folga axial. Agora eu posso encaixar a bronzina, colocar as outras bronzinas no bloco, para a gente ver se vai dar alguma interferência. E agora vai chegar a vez da gente ver a engrenagem. Bloco 0 km Motorrave, comando W100, engrenagem no padrão standard. Dificilmente, pelo menos eu nunca vi, com um bloco novo, você precisar usar uma engrenagem mais menos alguma coisa assim. Não estou levando em consideração aqui o sincronismo do comando, mas a maioria dos manuais, elas recomendam você fazer o seguinte: montar o comando nessa posição e girar o motor nesse sentido, assim. Se você perceber que quando você gira, no lugar da engrenagem girar, que aqui a gente não percebe folga entre os dentes, no lugar dela girar em cima da bronzina, sem nenhum tipo de apoio aqui em cima, ela saltar, ela pular da bronzina, aí significa que a engrenagem está muito grande, ó. E aqui ela está virando, a Bianca vai mostrar bem aqui, ó. Aqui ela está virando perfeitamente, sem tentar ficar levantando, tá? Então aqui não tem muito, vamos dizer, muita novidade quando você está montando com um bloco novo. Outra vantagem de você investir num bloco Motorrave, o dinheiro que você gastaria normalmente para retificar o seu bloco antigo. Aqui a gente vai usar a bomba com entrada e saída da Shadec. Então antes de fechar com o comando para ver se ele vai travar em alguma posição, alguma coisa, vai ficar mais pesado, eu já vou ver se vai ter alguma interferência em relação ao corpo da bomba e os parafusos da engrenagem. Eu vou encostar ela aqui sem a junta, porque a junta também é uma tolerância de um pouco mais do que meio milímetro, então ela vai acabar afastando. Qual que é o objetivo? Perceber se algum desses parafusos ele vai interferir, principalmente nessa parte de trás. Aqui não existe padrão, por incrível que pareça. Eu não sei se essa bomba muda a altura disso daqui, ou se é a questão da carcaça mesmo, mas eu já peguei motor que com esses mesmos parafusos a gente tinha interferência,
na bomba e basicamente a mesma receita e ele passou sem interferência nenhuma. Então eu vou encaixar aqui de novo, sem a junta, para a gente estar na situação limite aqui de interferência, tá? E agora eu estou virando, a Bianca vai mostrar bem aqui nessa janelinha, deixa eu clarear para ela. Ali, ó, cabeça do parafuso ela está distante da parte do eixo fixo da bomba, tá? Então se eu girar, a gente vai perceber que a bomba não vai tentar pular para fora, ó, tá? Por quê? Porque eu não tenho interferência aqui. Naturalmente, quando eu colocar a junta, isso daqui vai se afastar um pouquinho mais e vai melhorar, principalmente quando você está usando aqueles parafusos sextavados, tá? Aqui a gente começou a usar esse Allen com cabeça arredondada, que facilita bastante, ó, esse serviço de montagem. Então a parte da bomba está aprovada. Outra coisa, Tonela, eu estava montando o motor, girou, aqui girou, na hora que eu fechei o motor e coloquei a bomba, o motor travou. E aí você percebe que ele trava a cada 120 graus, ou então ele já está travado, porque o parafuso do comando caiu aqui. Então esse procedimento é justamente para você evitar esse, vamos dizer, esse transtorno. Todo montado. Aqui eu tenho essa manivela que ela facilita bastante para fazer o teste para um lado, para o outro, mas a melhor forma de você ver se agora você está tendo alguma interferência em algum ponto específico por conta da engrenagem do comando é montar o volante do motor e mexer lentamente por aqui, ó. Aqui a gente sente vamos dizer, o peso da engrenagem do comando, mas ele tem que virar por igual eu estou virando aqui. Às vezes acontece, e na nossa experiência aqui na oficina, quando você usa aquela engrenagem da EMP, muitas vezes quando você está girando assim, você sente o comando pegar um pouquinho mais em um lugar e deixar um pouquinho mais livre do outro. Provavelmente algum detalhe de usinagem, alguma coisa assim. Não é um problema, o problema é se ficar muito duro ou se o comando pular na hora que você fizer aquele teste, ou então se você girar ele tranquilamente com uma determinada resistência, e essa resistência que eu estou encontrando aqui, ela é normal, considerando que o motor nunca girou, que as engrenagens elas estão se conhecendo. Mas, por exemplo, você está girando assim, de repente ele para, você tem que fazer muita força, ele libera de novo. Aí você vai ter que abrir e identificar. Normalmente acaba ficando uma marca na engrenagem, você acaba tendo uma marquinha ali nos dentes da engrenagem, tá? Então aqui está tudo em ordem, eu posso desmontar tudo e lavar. Eu vou só abrir aqui para a gente poder dar uma olhada na engrenagem do comando. Mais uma vez, se você quiser fazer a contraprova, o comando ele não pode levantar quando você girar assim, ó. A folga, olha lá, a folga entre as engrenagens, aqui eu enrosquei a biela, peraí. A folga entre as engrenagens estão perfeitas. Mas imagina no seu caso que você montou e ele travou nessa situação, e você está seguindo o passo a passo do que a gente fez no vídeo aqui. O que você pode fazer para garantir que o problema está no teu acoplamento da engrenagem, se ele chegou a travar ou se ele chegou a ficar muito pesado, e você quer ter certeza que é isso. E não é de repente a bronzina do comando, que você não tirou o material, não é algum problema de usinagem. Então a gente tira o virabrequim, monta só o comando. Aqui eu vou torquear toda essa parte novamente
do bloco e eu vou colocar pelo menos esses 3 N8 aqui embaixo para a gente garantir que vai estar no, vamos dizer, no fechamento de fábrica ali. Olha aí, girando o comando com a mão, bloco todo torqueado, tá? Ou seja, a gente tem a segurança de que aqui está tudo bem, o virabrequim também está ok, um pouco a mais de resistência que a gente sente nas primeiras voltas é normal e está relacionado justamente à folga dos dentes das engrenagens. Pô, Tonela, mas eu não quero assim, eu quero que gire um pouco mais folgado. Se você quiser, nesse momento que ela gira um pouco mais folgada e colocar uma engrenagem menor, o motor vai ficar fazendo barulho de engrenagem em pouquíssimo tempo. A engrenagem, se ela ficar batendo, vai acabar se desgastando. O fato é, quando ela está presa, entre aspas, sem folga nenhuma desse jeito, e você, 2 ou 3 viradas que eu dei aqui, ela já foi, vamos dizer, amaciando, ela já foi acomodando os dentes em relação à engrenagem do virabrequim, tá? Primeira partida, por que é fundamental você funcionar o motor, variar a rotação durante 40 minutos e depois trocar o óleo? Toda aquela limalha que vocês veem, aquela tão polêmica limalha, quando ela é ferrosa, ela vem do brunimento das camisas do cilindro. Quando ela não é ferrosa, que ela é alumínio, ela acaba vindo, na maior parte do que você acaba encontrando na primeira carga de óleo, ela acaba vindo do assentamento dos dentes dessa engrenagem em relação à engrenagem do comando, que é perfeitamente normal, absolutamente normal. Quando é que não vai acontecer isso? Por exemplo, se você usar engrenagem de dente reto de aço igual usando Fuscati. Aquilo tem uma tolerância diferente, aquilo faz um barulho infernal com um carro de rua, mas ela já vem praticamente com um tipo de usinagem, não é helicoidal, ela não precisa se acomodar. Quando eu falo helicoidal, ela tem esse formato aqui. E esse formato aqui é justamente para quando ele estiver girando, ele vai forçar, antes dele começar a girar, ele vai forçar o comando num sentido para ele apoiar naquela aba da bronzina, tá? Para o comando não ficar dançando assim, não ficar, ainda que seja centesimal, para ele não ficar fazendo assim, isso que vai fazer aquele barulho. Então quando ele se apoia numa aba da bronzina e fica, vamos dizer, com uma pré-carga ali para vencer o ângulo do dente, é que o comando fica quietinho, que o teu motor não faz barulho. Tá? Então é fundamental que você respeite essa característica no momento da montagem, não tente colocar uma engrenagem menor do que o especificado. Esse teste de girar é o melhor que tem. Eu vou girar no sentido contrário. Se a engrenagem tiver com um diâmetro maior do que deveria, o comando pula, o comando não consegue girar, ele vai pular na hora. E você vai perceber que está muito grande. Por outro lado, se você pegar a engrenagem, segurar ela com a mão e ela fizer aquele barulhinho dos dentes fazendo assim, ela está pequena e aí você tem que considerar usar uma engrenagem mais 1 ou mais 2, alguma coisa assim. Por último agora, só para garantir, a gente vai testar o alojamento de todos os tuchos. Bom, por último a gente vai testar os tuchos. Todos os motores montados aqui no quintal do Tonela tem 3 possibilidades de tucho: Rio-Sulense, Aplique Resolite ou então da EMP. Quando a gente vai usar da EMP, normalmente é aquele com furinho de lubrificação, e o pré-requisito para que você use o da EMP é que o bloco seja standard, pelo menos o alojamento aqui do tucho seja standard. Tá? Por que eu estou instalando aqui? Simplesmente para a gente, não custa nada a gente conferir enquanto o motor está desmontado, ó. Tá tudo certinho, ele não entra folgado, ele entra, vamos dizer, bem justo, mas sem nenhum tipo de interferência. Aqui não adianta você entrar naquela paranoia, não, vou testar, não vou mudar de posição, isso aqui entrou, tá tudo bem. Aonde você pode pegar um problema, se de repente na autopeça, porque essas caixas elas não são lacradas, na autopeça um mecânico pegou, acabou testando lá, não era, ele leva na autopeça para trocar, acaba invertendo um tucho de uma medida com um tucho de outra, tá? Às vezes ele está com 2 caixas lá, ele acaba fazendo essa besteira. Então, por exemplo, você vai colocar um aqui, ele não entra, ou então ele entra e ele fica folgado, você sente ele bater assim. Então não custa nada você fazer esse teste aos 45 do segundo tempo antes de fazer a lavagem das peças e a montagem definitiva, para você ter certeza e montar com vamos dizer, com a paz de espírito de falar, nossa, na hora que apertar, que eu torquear todas as portas ali, eu não vou ter nenhum problema. Então aqui eu acho que a gente encerrou
a parte do ajuste, tá? Eu não sei se eu já apresentei a receita desse motor, mas esse motor ele vai ser 1700, o kit Sleep-In da AA, que você não precisa aumentar o alojamento do cilindro e nem no cabeçote, comando W100, bomba de óleo de circulação. O Flávio é irmão do Márcio, e a gente já montou o motor para o Márcio, para aquele Fusquinha amarelo 72, que ficou com o speed hold, com um abafador só, que deu inclusive uma pane aqui perto, quando a gente foi testar uma pane na linha de combustível que ela entupiu. A Bianca vai deixar aí a lista de reprodução para vocês acompanharem, tá bom? Por último, antes de lavar todas as peças, o que eu posso fazer? Eu posso tirar todas as rebarbas. Uma vez que o bloco é novo, eu posso finalizar com a cena, eu com uma lima, tirando todas as rebarbas. Aí eu vou lavar e a semana que vem a gente volta com a montagem. Tá bom? Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até semana que vem.